Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário. Graça e paz, querido. Deus abençoe. Pastor Carlos ministrando uma palavra para você neste dia. E a intenção é ativar a esperança e a fé de vocês. Queira o Senhor que ao ouvirem essa ministração, vocês, cada um de nós, sinta exatamente a necessidade de manter a esperança, de manter a fé e de manter a nossa segurança nesse Deus que servimos há tantos anos. Muitas coisas nós aprendemos com os homens antigos, com os homens de Deus que passaram nessa terra. E um desses homens é Caleb. Irmãos, nós aprendemos a conquistar com ele. Lá em Josué 14:8 diz assim: "Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverarei em seguir ao Senhor meu Deus." Ele não permitiu que o tempo arruinasse a sua esperança no cumprimento da promessa. O tempo, irmãos, é um instrumento que Deus usa para nos aperfeiçoar, para nos preparar e para nos tratar. Caleb sabia disso, que o tempo não iria impedir o cumprimento da promessa. Ele sabia que não morreria antes de ver o cumprimento da promessa. Passe o tempo que passar, no tempo certo, a promessa vai se cumprir na sua vida e na minha vida. Caleb, ele não envelhece por dentro. E agora, lá em Josué 14:10-11 diz assim: "E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar." Irmãos queridos, o apóstolo Paulo diz assim: "Embora o meu corpo envelheça, o meu espírito se renova dia a dia." Quantas pessoas estão envelhecendo por dentro, no espírito? Já não sentem o mesmo calor, a mesma vibração, o mesmo entusiasmo, a mesma coragem? Quem serve a Deus não envelhece por dentro. Um homem não deixa de ser guerreiro quando envelhece, mas quando perde os seus sonhos e perde a sua visão. Obedecer a Deus, irmãos, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante de pessoas que desobedecem, o que nós prometemos ao Senhor, nós temos que cumprir. Lá em Números 13:30 diz assim: "Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela." No meio da desobediência de muitos, Caleb permaneceu obediente. Quero dizer para você, neste dia, que a obediência que tem sido ministrado por vários irmãos, por vários pastores, tem sido algo que Deus tem batido muito na tecla, porque a obediência é que vai levar você a conquistar a promessa que foi feita pelo nosso Deus. Números 14:7-9 diz assim: "E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nela dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não o temais." Irmãos, Caleb era um homem de princípios. Ele ouvia Moisés, obedecia e respeitava, e da mesma forma agia. Princípios existem para ser obedecidos e não questionados. Os princípios são inegociáveis. Tudo que Deus tem nos falado para fazer não precisa ser questionado.
Caleb sabia que a sua força estava em Deus, não nos braços. Irmãos, é isso que nós precisamos entender. Que muitas guerras que nós enfrentamos, que nós partimos para cima para resolver com a nossa força, nós não conseguiremos resolver, porque o Senhor está conosco. E a toda guerra que precisamos enfrentar, ela precisa ser resolvida em Deus. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e os grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Ele fez a diferença no meio de uma geração. Precisamos aprender com Caleb, tendo a mesma atitude que ele teve para que possamos conquistar da mesma maneira, da mesma forma que ele, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo 2022 e no ano passado Deus foi muito claro que iria se mostrar na vida daqueles que são obedientes, daqueles que servem a Ele, daqueles que honram o seu nome. Deus iria se mostrar. Eu tenho certeza absoluta que no meio da pandemia, no meio da crise, no meio das guerras, Deus vai se mostrar no meio do seu povo. Irmãos, há na Bíblia muitos exemplos de homens que conquistaram em Deus grandes coisas. E um desses exemplos foi Caleb. É um exemplo de superação, de perseverança. Por que razão muitos sonham tanto e conquistam tão pouco? Por que muitos não vivem uma vida de triunfo? Caleb sabia, irmãos, que a sua esperança precisava estar em Deus. Lá em Números 14, 24 diz assim: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele não houve nele outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que o entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Deus abençoe você, querido, e que neste dia você entenda de uma vez por todas que a obediência ela gera conquista, que andar na presença de Deus faz você viver alegre. E a alegria do Espírito, está falando para uma jovem esse dia, no dia de hoje, que a alegria que ela está sentindo, ela falou: pastor, eu estou com uma alegria tão extraordinária, tão grande. Eu falei: minha querida, essa alegria só quem pode dar é o Espírito Santo. Independe das circunstâncias e da situação que você está passando. Deus te abençoe, querido. Até outro dia, se Deus disser que sim.